Abram a Bíblia aí em Josué, capítulo 6. Nós vamos ler hoje Josué, capítulo 6, do versículo 1 ao 21. Mas antes de nós lermos, deixa eu contextualizar para você um pouco aqui onde nós estamos e o que está acontecendo. Hoje nós vamos continuar a nossa série de mensagens que nós temos pregado em Josué e chamamos essa série de Caminhos de Coragem. E no livro de Josué, nós temos aí nos últimos domingos acompanhado uma jornada onde nós observamos que o povo de Israel está passando por uma mudança de ciclo, por uma mudança de era, por um novo tempo que eles estão enfrentando. O povo era escravo no Egito. E ali, enquanto eles eram escravos do Egito, o Senhor começa um movimento de libertação daquele povo. Eles saem do Egito, começam a peregrinar pelo deserto. No deserto são infiéis, no deserto são incrédulos, e no deserto também recebem juízo do Senhor por causa de todas essas circunstâncias de incredulidade. Assim, o Senhor coloca, como vimos na semana passada, uma geração no lugar dessa geração que perece no deserto. E agora essa nova geração está finalmente com seus pés fincados, firmados na terra prometida. E nessa terra prometida, eles estão então se preparando para esse novo tempo, que seria um tempo de conquistas, um tempo onde eles deveriam conquistar a terra que o Senhor lhes havia entregado. Agora eles já atravessaram o Jordão e estão ali. A princípio, inclusive, alguém pode se surpreender com isso que eu acabei de dizer, com este aspecto de que o povo de Deus teria que conquistar aquilo que Deus os havia entregado. Mas como assim? O Senhor não deu a terra para eles, como assim eles têm que conquistar a terra? É curioso esse fato, e o fato de que a terra prometida, tão sonhada, tão aguardada, tão esperada, tem que ser conquistada. Por outro lado, isso não deveria ser novidade para o povo. Por quê? Porque desde Abraão, aquele povo já recebeu uma promessa que eles têm guardado aí por séculos e séculos, até que essa promessa se consuma, de que quando eles chegassem àquela terra, eles chegariam sim em um contexto de batalhas, como nós veremos mais à frente. Ao mesmo tempo, nós podemos também dizer o seguinte, que batalhas na vida não são nenhuma novidade para esse povo, não é nenhuma novidade também para nós. Pode ser fácil para alguém justificar as batalhas de uma pessoa que está andando por caminhos tortuosos. Não é? Uma pessoa que está andando afastada do Senhor, pode ser fácil justificar as batalhas dessas pessoas. Mas como nós justificamos as batalhas daqueles que estão caminhando em direção à promessa do Senhor? Como nós justificamos, entendemos, compreendemos as batalhas daqueles que estão andando diante do plano de Deus? Essas são perguntas que nós não enfrentamos apenas intelectualmente, mas que nós enfrentamos também na experiência da nossa vida, nas nossas próprias circunstâncias, enquanto nós caminhamos nessa jornada que o Senhor nos deu. Todos nós temos lutas para as quais o Senhor nos designou, lutas para as quais o Senhor nos chamou, batalhas que nós temos que travar. Sendo assim, a grande pergunta que eu quero que oriente a sua leitura nesse momento que nos preparamos para ler o capítulo 6 é como lutar essas batalhas. Como lutar as nossas batalhas. E para entender isso, então, vamos ler Josué, capítulo 6, versículo 1 ao 21. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: olhe, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vocês, todos os homens de guerra, devem rodear a cidade, marchando ao redor dela, uma vez. Façam isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeiem a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Quando eles tocarem longamente a trombeta de chifre de carneiro e vocês ouvirem o som dela, todo o povo gritará bem alto, a muralha da cidade cairá e o povo subirá nela, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse: levem a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: avancem e rodeiem a cidade. E quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. E assim foi que, como Josué havia falado ao povo, os 7 sacerdotes com as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor o seguia.
Os homens armados iam adiante dos sacerdotes, que tocavam as trombetas. A retaguarda seguia após a arca. E as trombetas soavam continuamente. Mas Josué tinha dado ordens ao povo, dizendo: não gritem, nem façam ouvir a sua voz. Não digam uma palavra sequer, até o dia em que eu disser: gritem. Então vocês gritarão. Assim Josué fez a arca do Senhor rodear a cidade, contornando-a uma vez. Depois voltaram ao arraial e ali pernoitaram. Josué se levantou de madrugada e os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No segundo dia, rodearam outra vez a cidade e voltaram para o arraial, e assim fizeram durante 6 dias. No 7º dia, madrugaram ao romper da manhã, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E aconteceu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, Josué disse ao povo: gritem, porque o Senhor está entregando a cidade a vocês. Porém, a cidade será condenada, ela e tudo o que nela houver. Somente ficará viva Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. Quanto a vocês, cuidem, para não ficar com nenhuma das coisas condenadas, para não acontecer que depois de as terem condenado, vocês as tomem para si. Neste caso, tornariam maldito o arraial de Israel e trariam confusão a ele. Porém, toda a prata, ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Assim o povo gritou e os sacerdotes tocaram as trombetas. Ao ouvir o som da trombeta, o povo gritou com toda a força, as muralhas ruíram e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Destruíram totalmente a fio de espada tudo o que havia na cidade, tanto homens como mulheres, tanto jovens como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, que é poderosa para nos salvar, que haja em nossos corações e nossas vidas. Nós queremos, juntos como povo do Senhor, nos reunir agora em clamor ao Senhor, pedindo a Ti, que o Teu Espírito fale conosco, que o Teu Espírito plante essa palavra em nosso coração e ela gere frutos na nossa vida. Pai, quero Te pedir que o Senhor me use com graça para abençoar a Tua igreja, pregando a palavra de maneira fiel ao Teu povo. Que eu possa ser instrumento afiado pelo Teu Espírito nas Tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Irmãos, essa passagem que nós acabamos de ler é uma passagem muito famosa, muito conhecida e também muito importante dentro da história do povo de Israel. Nós estamos falando aqui da conquista à cidade de Jericó. E como nós dissemos antes, o povo de Deus estava finalmente com os seus pés fincados, firmados na terra da promessa. Mas essa terra ainda não estava sob o seu domínio, uma vez que existiam inimigos que se distribuíam por todos aqueles territórios, que existiam cidades que estavam ali estabelecidas e fortificadas. E diante da realidade dos fatos, eles começariam agora uma nova etapa da sua jornada, enfrentando os inimigos para possuírem a terra que o Senhor lhes estava entregando. Ainda que eles estivessem caminhando rumo à promessa, o caminho que Deus os havia chamado para percorrer era um caminho que teria batalhas, que teria lutas, dificuldades, obstáculos. É isso que nós estamos observando nessa narrativa. O caminho das batalhas, no entanto, ele não é de exclusividade daquele povo que estava naquele momento da história sob a liderança de Josué. Não é algo que pertence somente a eles, mas faz parte do povo de Deus. O caminho do povo de Deus é um caminho marcado por batalhas, mesmo que nós estejamos caminhando rumo à promessa.
que nos é certa, que nos é segura, que nos é garantida, mas não significa que o nosso caminho não será envolvido por batalhas. Entre a realidade do que já é nosso hoje por direito e a realidade daquilo que está sob o nosso governo atual, existe uma diferença, existe uma jornada. Uma distância tem de ser percorrida, enquanto nós aguardamos esse tempo, onde esse reino será consumado, e onde as nossas promessas estarão representadas de fato ao nosso entorno, naquilo que está sob o nosso domínio. Nós precisamos então aprender a lutar as nossas batalhas. E essas batalhas que eu estou falando, elas acontecem sim em um nível global, enquanto o Senhor prepara juízo que trará sobre os ímpios governantes, governos e nações desse mundo, regidos por princípios das trevas. O Senhor trará esse juízo e nós experimentamos essas batalhas em termos políticos, em termos nacionais, em termos globais hoje. Mas essas batalhas também são representadas em universos menores, dentro da nossa própria casa e talvez até dentro do nosso próprio coração, sempre que principados e potestades ou os dominadores deste mundo tenebroso, como o apóstolo Paulo se refere, são confrontados em nossas vidas pelas realidades do reino de Deus que são pregadas a nós e expostas a nós pela palavra de Deus. Nós nos deparamos com essas batalhas. Como então nós lutamos as nossas batalhas? E a resposta é: não lutamos, porque essa pergunta está errada. A pergunta certa não é como nós lutamos as nossas batalhas, porque as batalhas que nós lutamos são as batalhas de Deus. Lembre-se que imediatamente antes dessa passagem que nós lemos hoje, na passagem que nós lemos na semana passada, Josué se depara com uma figura. Qual é essa figura? A do líder, do chefe do exército do Senhor, o príncipe do exército do Senhor. E ele faz uma pergunta a ele pergunta: você é dos nossos ou dos nossos adversários? E ele responde: não sou nenhuma coisa, nem outra, sou o príncipe do exército do Senhor. Veja que não é Deus que está do lado de Israel, mas é Israel que deve estar do lado do Senhor. Não é Deus que está lutando as batalhas de Israel, mas é Israel quem está em obediência lutando as batalhas do Senhor. E às vezes nós achamos que o mundo gira ao nosso redor e que Deus até nos deve isso ou aquilo, porque nós temos caminhado no caminho, porque nós temos feito aquilo que é esperado de nós, porque nós temos correspondido às expectativas. Então nós achamos que o Senhor deve fazer isso, o Senhor deve agir daquela maneira, o Senhor deve me responder dessa forma. Mas Deus não nos deve nada, e a história não é a respeito de nós, mas a história orbita em torno dele. E por isso, antes mesmo de nós nos aprofundarmos nessa passagem, nós precisamos entender que a pergunta certa não é como nós lutamos as nossas batalhas, mas como Deus nos chamou para lutarmos as batalhas dele. Porque talvez você esteja lutando batalhas erradas. Talvez você esteja lutando batalhas que não são para você lutar. Então a pergunta é: como nós lutamos as batalhas de Deus? Como Deus nos chamou para lutarmos as batalhas dele. E esse texto vai nos trazer importantes princípios para nós considerarmos a resposta a essa pergunta. E a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção aqui, que nós precisamos para lutar essas batalhas, e que essa passagem nos ensina, é um conceito muito simples, mas muito importante, sem o qual você não pode lutar essas batalhas. Qual é esse conceito? Fé. Veja os versículos 2 a 3. Então o Senhor disse a Josué: olhe, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vocês, todos os habitantes de guerra, devem rodear a cidade, marchando ao redor dela uma vez. Façam isso durante 6 dias. O povo de Israel, meus irmãos, estava agora
em um território dominado por inimigos mais fortes, por inimigos melhores armados, por inimigos mais familiarizados com o território. Todas as circunstâncias, a partir do plano humano, indicavam que os israelitas deveriam estar com medo e que eles deveriam recuar. Porém, o que nós vemos é exatamente o contrário. O relato do livro de Josué é que atrás dos fortes muros de Jericó havia um povo derretendo-se de medo. Eles estavam amedrontados, e ao ponto de que ninguém poderia entrar ou sair daquela cidade. E assim se desenham duas realidades diante de nós, que você precisa perceber não só nesse texto, mas na sua vida. A realidade que nós vamos chamar realidade visível, e a realidade que nós vamos chamar realidade invisível. A realidade visível conta os soldados, as armas, as muralhas, o conhecimento do terreno. A realidade invisível conta os feitos do Senhor pelo seu povo. A realidade visível diz que os israelitas deveriam correr. A realidade invisível diz que os inimigos deveriam temer. O curioso é que a realidade invisível se torna tão grandiosa nesse momento, se torna tão tangível nesse momento, que até os inimigos passam a enxergar a realidade invisível. E por isso eles estão presos e tremendo atrás das suas muralhas. Eles reconhecem que o Senhor é Deus pelo seu povo e que não há armas que possam defendê-los do Deus de Israel, e por isso eles estão amedrontados. Não é sempre, no entanto, que os inimigos do povo de Deus reconhecem com quem eles estão lidando. E é por isso que quando as realidades visíveis e invisíveis se desenham nas nossas batalhas, nós precisamos nos apegar firmemente àquilo que os olhos da fé podem enxergar. Algumas semanas, por exemplo, nós tivemos um evento do qual com certeza você tomou conhecimento. Nós tivemos a abertura das Olimpíadas. E essa abertura causou muito barulho, muita polêmica, muita repercussão, em especial por um fato, que foi a representação da última ceia, no entanto, com travestis, com drag queens, coisas similares a essas, ali naquela mesa. Claro que alguns alegam que não era uma referência à última ceia, que é uma referência a obras da cultura greco-romana. Eu, no entanto, não acredito nessa justificativa diante de inúmeras evidências apresentadas, mas nós não vamos gastar o nosso tempo aqui nessa argumentação, porque o ponto que eu quero mostrar para você não depende disso. O que eu quero chamar a sua atenção é o seguinte: todo esse acontecimento gerou diversas reações de diversos grupos, e alguns acharam que os cristãos exageraram, mas outros acharam que os cristãos fizeram muito pouco caso do que estava acontecendo. E eu quero destacar uma reação em especial, a do nosso velho amigo Elon Musk, que citei também no sermão passado. Ele teve uma reação específica a essa situação, e ele disse o seguinte: a menos que haja mais coragem para defender o que é justo e correto, o cristianismo perecerá. A frase do Musk, a sua leitura dessa situação, nos mostra que ele não conhece o que é o cristianismo. Musk entende o cristianismo como um sistema, como uma religião, como uma resistência, talvez até mesmo como um fundamento social e cultural, que se não marcar os seus limites, será absorvido pela cultura, perdendo a sua relevância e podendo se tornar não só obsoleto, como também inexistente. O que ele não entendeu é que sistemas, políticas, instituições, rituais, culturas, festas, podem ser formadas através do cristianismo, mas eles não são o cristianismo. Não existe tempo, não existe cultura, não existe espada ou política que possa fazer com que a fé cristã pereça, que possa fazer com que a fé cristã desapareça.
Porque a fé cristã não é um movimento humano. Ela não é um empreendimento humano. Ela não depende do nosso esforço. A fé cristã é um movimento divino. A nossa fé não conta a história dos homens escalando até o céu, mas do Deus do céu encarnando e caminhando sobre a terra. E por isso, não adianta espada, não adianta política, não adianta cultura, não adianta esforço, pelo contrário. Quando nós olhamos para a história da jornada cristã, nós vemos que quando a espada se levanta contra a igreja, a fé cresce, se multiplica, prolifera. Elon descreve a realidade acessada pelos olhos, mas nós vivemos a realidade acessada pela fé. E é assim que nós lutamos as nossas batalhas. Isso nos leva de volta para a passagem em Josué. O povo recebeu uma palavra de Deus: estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, o seu rei e os seus valentes. Isso está determinado, isso está posto, isso está escrito. O Senhor decretou que Ele está fazendo isso. A vitória será deles. Mas repare que isso não é um convite à passividade. Que ao fazer isso, Deus não está dizendo para eles: então vocês não precisam fazer nada. Eu vou entregar os inimigos, vocês não precisam fazer nada. Não é isso que estamos lendo aqui. Não é um convite à passividade. Eles precisam fazer algo. O quê? Vocês, todos os homens de guerra, devem rodear a cidade, marchando ao redor dela. E mais tarde nós vamos observar o que eles fazem com mais detalhes. Mas aqui eu quero que você note que eles têm que fazer algo, que eles precisam agir. E do mesmo modo, quando nós olhamos para os decretos de Deus não são um convite à nossa passividade. Mas os decretos de Deus nos convidam a uma resposta. Nós sabemos que Deus, por exemplo, já conquistou a nossa vitória na cruz. Nós temos a nossa garantia de salvação. Mas e aí? Isso significa que nós vamos sentar e não fazer nada? Que nós vamos ser passivos diante do pecado? Diante do mundo? Claro que não. O destino seguro que o Senhor nos garante pela fé não é uma desculpa para nós não nos movermos, não é uma desculpa para nós nos entregarmos ao pecado, mas é uma segurança para que nós lutemos por aquilo que glorifica o Senhor sem medo, sem receio, sem hesitação, porque nós caminhamos com a garantia da vitória no nosso horizonte. E por isso não existe medo de ser cancelado, não existe medo de ser deixado de lado, não existe medo de ser perseguido. Por quê? Porque o decreto de Deus está posto. Porque a nossa vitória foi conquistada na cruz. E você teme então o quê? Que te prende no seu lugar? Que te impede de lutar contra o pecado? Saia da passividade, meu irmão. Lute contra o pecado do seu coração. Lute contra o pecado ao seu redor. Deixe de covardia ao lutar contra as manifestações do pecado no seu coração e ao seu redor. Se você crê, pregue. Se você crê, viva. Se você crê, faça. O apóstolo Paulo já nos disse: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso exterior se desgaste, o nosso interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. As nossas batalhas não são travadas a partir das armas que temos ou das coisas que vemos, mas a partir da fé na palavra que recebemos. Assim, para lutar as nossas batalhas que aparecem no caminho, as batalhas de Deus que aparecem no nosso caminho, nós precisamos de fé. Mas nós precisamos também de outra coisa que vemos nessa passagem. Precisamos de adoração. Veja o versículo 6. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse: levem a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. Ao nós olharmos como Deus está preparando o povo de Israel para essa conquista, nós descobrimos algo curioso na maneira como Deus os está organizando.
Qualquer um de nós esperaria que na preparação para uma batalha nós ouvíssemos falar de espada, carros de guerra, valentes, soldados, legiões de soldados. Mas as instruções do Senhor não se concentram em soldados, mas sacerdotes. Não em espadas, mas em trombetas. Não em carros de guerra, mas na arca. Ora, eles estão indo para um culto ou para uma guerra? Exatamente. É isso que nós precisamos entender. A maior arma de guerra que nós temos é a adoração. O lugar dos homens armados é apenas o último elemento lembrado nessa passagem. E o que não ocorre explicitamente na fala de Deus, mas somente quando Josué está passando as instruções para o povo no versículo 7. Não é curioso, então, o lugar periférico de armas, num contexto de preparação para uma guerra? Isso acontece por quê? Porque a vitória já está garantida antes da batalha. A vitória não virá pelo exercício militar. A vitória virá pelo poder de Deus sendo manifesto em meio ao seu povo. A arca, as trombetas, os sacerdotes não são elementos primariamente de guerra, mas é para a guerra que eles estão indo. No entanto, é importante nós observarmos uma coisa. Adoração não significa música, pelo menos não necessariamente. Nós podemos ver um senso de adoração nesse povo à medida que eles respondem com submissão e com obediência, enquanto Deus age por eles. Eles não estão dizendo, Senhor, com todo respeito, para entrar nessa cidade a gente precisa de armas. Não. Por quê? Porque eles reconhecem que a sua vitória não virá pelo exercício da força militar, mas virá pela palavra de Deus, pelo que Deus havia decretado. Eles reconhecem que a batalha que lutam não é a batalha deles, é a batalha do Senhor. E por isso o Senhor agirá. Do mesmo modo que o povo de Deus confia na promessa de Deus em meio à guerra, nós precisamos confiar. O problema é que às vezes nós podemos achar que Deus é quem luta as nossas batalhas que nós inventamos. Não que o Senhor nos comissionou. Mas o Senhor não tem compromisso com as nossas ambições e vaidades. Será que as batalhas que você está lutando são batalhas que o Senhor designou para que você lutasse? Ou será que você foi arregimentado pelo seu orgulho, pela sua soberba, pela sua vaidade, pelos devaneios desse mundo? Nós temos que avaliar o nosso coração. À luz desse entendimento, uma vez que nós reconhecemos que a batalha que nós estamos travando foi a batalha para a qual o Senhor nos chamou, nós precisamos lutar de forma correta. Porque o apóstolo Paulo nos diz: a nossa luta não é contra sangue e a carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. A verdadeira guerra é espiritual. Nós não guerreamos guerras espirituais com espadas, mas com a adoração guiada pela palavra de Deus. É por isso que o comandante do exército do Senhor, que o príncipe do exército do Senhor estava lá. Os muros de Jericó não caem sozinhos. Os muros de Jericó são derrubados, mas eles não são derrubados pelas mãos dos israelitas. Eles são derrubados pelas mãos do Senhor. E nós podemos ver que então nós estamos cercados por uma guerra espiritual, mas os muros são físicos. A guerra é espiritual, mas os muros são físicos. E nós precisamos então olhar para essas batalhas que se colocam diante de nós. Porque pode ser que você esteja enfrentando uma guerra no seu casamento. Pode ser que a sua família tenha se tornado um campo de batalha. Pode ser que a sua empresa, o seu trabalho tenha se tornado um campo de batalha. Porque os muros são físicos, mas a guerra é espiritual. Não é contra carne e sangue. No entanto, os muros estão lá. E eles serão derrubados. Como? Você vai sobre o muro e ataca o muro? Não. Fé. Adoração. E o último elemento que eu quero que você guarde aqui diante dessa passagem. Santidade. Santidade. Veja o versículo 18. Quanto a vocês, cuidem para não ficar
com nenhuma das coisas condenadas, para não acontecer que depois de as terem condenado, vocês as tomem para si. Neste caso, tornariam maldito o arraial de Israel e trariam confusão a ele. O primeiro aspecto que nós precisamos observar aqui é que o povo de Israel está em uma missão que antecipa o juízo escatológico. Os últimos versículos dessa passagem nos deixam claros que nós não estamos diante de um extermínio étnico. Deus não está eliminando uma raça. Deus está eliminando o pecado. Mas existem homens que amam tanto o pecado, que o amam mais do que a vida e por isso padecem com ele. E por isso eles encontram a morte. Séculos antes do evento que nós estamos lendo, Deus havia dito a Abraão em Gênesis 15: fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar. Depois eles sairão com muitas riquezas e você irá para junto de seus pais em paz. Será sepultado em boa velhice. Agora prestem atenção no versículo 16. Na quarta geração voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Essa passagem está nos revelando que o povo de Israel está sendo usado como instrumento de juízo contra os amorreus. A medida da iniquidade deles estava agora cheia. O Senhor está dizendo: basta dessa imoralidade, basta desse povo que vive em pecado, e Ele está antecipando um juízo dos últimos dias, um juízo escatológico, como Ele fará nos últimos dias com todos os homens, nos trazendo diante de um tribunal. Ele agora traz os amorreus diante desse tribunal e usa os israelitas como um instrumento de juízo nas suas mãos, porque ao Senhor pertence a vida e a morte, e alguns amam mais o pecado do que a vida. Assim como também Deus usa outras nações, em outros momentos, para julgar a Israel, quando Israel se entrega ao seu pecado. Algo, porém, que fica claro no versículo 18, e nós não podemos perder de vista, é que o povo de Israel não era inerentemente melhor ou superior aos habitantes de Jericó. Veja que Deus, ao dizer: cuidem para não ficar com nenhuma das coisas condenadas, Ele revela que o coração dos israelitas está predisposto a cobiçar aquilo que eles condenam. Há uma predisposição no coração deles para isso. Eu quero que você veja que há também uma predisposição no nosso coração para nós cobiçarmos aquilo que condenamos. E é por isso que pastores adulteram. É por isso que juízes aceitam suborno. É por isso que políticos se corrompem. Porque eles cobiçam aquilo que condenam. Portanto, cuide do seu coração. Vigie o seu coração. Sem santidade não existe obediência e adoração, e assim o homem se torna alvo do juízo. Por isso Deus diz: para não acontecer que depois de as terem condenado, vocês as tomem para si. Nesse caso, tornariam maldito o arraial de Israel e trariam confusão a ele. A batalha para a qual o Senhor nos chama deve ser travada em santidade. A guerra que nós vemos nessa passagem não é uma guerra contra etnias, mas uma guerra contra a impiedade. E na sequência do texto, porém, nós vamos ver o quê? Vamos ver que Israel não se manteve santo. Israel caiu, e o seu coração cobiçou aquilo que condenavam, fazendo-se assim maldito diante de Deus. E aí eu quero te perguntar: onde está então a esperança de Israel? Diante de toda essa história, diante de toda essa jornada, diante de todo esse caminho, diante de tudo que Deus fez, agora mais uma vez eles estão aqui para cair. Onde está a esperança de Israel? Mas mais do que isso, quando nós olhamos para o nosso próprio coração, onde está a nossa esperança? Onde está a esperança do povo de Deus? E é aí que a passagem nos conduz a um contraste que não pode nos escapar. Se o povo de Israel pode se tornar culpado como os habitantes de Jericó, há uma prostituta no meio do povo de Jericó que pode se tornar santa como o povo de Israel. E essa mulher é Raabe.
E dessa verdade nasce esperança em meio ao juízo, porque o pecado é real, o juízo é real, mas a esperança de um Deus que trabalha trazendo vida do meio da morte também é real, removendo o pecado daqueles a quem ele chamou meu povo. Raabe era uma prostituta em meio a um povo ímpio, mas Raabe encontra redenção frente ao juízo, não porque em Raabe havia uma qualidade moral superior, mas porque foi colocado sobre Raabe uma aliança, e nessa aliança ela foi preservada. A história de Raabe é, no entanto, muito maior do que apenas isso. Ao escolhê-la no meio de um povo ímpio, o Senhor nos mostra que Ele é Deus de justiça, mas que Ele também é Deus de misericórdia. E Raabe conhece a um homem, e esse homem se chama Salmão. E Raabe depois tem com ele um filho, e esse filho se chama Boaz. Sim, Boaz, aquele que acolhe também uma mulher estrangeira na sua casa. Quem é essa mulher? Ruth. Ruth, que é a avó de quem? Jessé, bisavó de Davi. O que faz com que Ruth seja também nora de Raabe. E Raabe seja trisavó de Davi. Davi, de quem vem a linhagem messiânica. Davi, que lá na frente vai ser o caminho, o veio pelo qual Deus escolhe trazer o Cristo. A aliança preserva a vida de Raabe, e sob a sua proteção são preservados também todos os integrantes de sua família. A casa de Raabe é um grito de graça em meio ao juízo. E talvez possa parecer que Raabe tenha sido salva porque ela protegeu os espias. Em um nível superficial, isso é verdade. Raabe foi salva porque protegeu os espias. Mas Raabe foi salva porque em meio às trevas e impiedade da sua cidade, porque em meio à escuridão do seu coração, raiou uma luz. E nessa luz que raiou, ela foi levada a confessar o que ela confessa no capítulo 2. Porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima dos céus e embaixo na terra. E agora jurem pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para com vocês, vocês também usarão de misericórdia para com a casa de meu pai, e que me darão um sinal certo, de que conservarão a vida de meu pai, de minha mãe, dos meus irmãos, das minhas irmãs, com tudo que eles têm, e de que livrarão a nossa vida da morte. Raabe livra os espias porque ela creu, porque ela reconheceu o Deus de Israel. Raabe livra os espias porque ela temeu mais ao Deus de Israel do que os homens e soldados de Jericó. A luz alcança Raabe, e a fé e o temor que nascem em seu coração faz com que o grito, o clamor de Raabe ecoe sobre toda a eternidade: livra a nossa vida da morte. E assim esse grito ecoa, e do meio da nossa impiedade, da sua impiedade, da sua Jericó, das suas trevas, o grito de Raabe se torna o nosso grito: livra a nossa vida da morte. E aqui está esse fio de redenção que passa por essa história, e por isso eu posso te dizer: o grito foi ouvido. E em meio ao juízo de Jericó, Deus manifesta a sua graça. E Raabe é preservada, a sua casa é preservada. E porque Raabe e a sua casa foram preservadas, da sua casa vem o Cristo. E eu fui preservado. E você foi preservado. E nós, como povo de Deus, fomos preservados. E mal sabia Raabe que na sua preservação ela estava sendo preservada por aquele que viria da sua própria descendência. Porque em última instância, Raabe não é preservada pela sua fé apenas, mas pela obra que foi realizada na eternidade por ela. Ela creu, e isso lhe foi imputado para a justiça.
Assim o encanto das trevas sobre nós foi quebrado. E contrário aos que amaram mais as trevas do que a luz, como os habitantes de Jericó, ecoa sobre nós a profecia de Isaías. O povo que andava em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. E por isso nós lutamos as nossas batalhas com fé, com adoração e com santidade. Olhe para o mundo ao seu redor. Nós vemos impiedade. Nós vemos homens idólatras. Nós vemos perversidade. E olhe para o seu próprio coração e você verá os mesmos impulsos nele. Mas do meio de Jericó ecoa um grito: livra a nossa vida da morte. E por causa de Cristo, a nossa vida foi preservada, mesmo que nós merecêssemos o juízo. Vamos fechar os olhos, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela tua graça e o teu poder. Te agradecemos por esse doce e profundo amor que o Senhor derrama sobre nós. Nós louvamos ao Senhor, Deus, por causa da obra realizada na cruz. E porque o Senhor é o Deus que gera fé em nosso coração. É o Deus que chamou Raabe à fé. É o Deus que nos chama à fé. E nós queremos pedir ao Senhor, Deus, nos livra de lutarmos batalhas que não são as tuas. Nos livra, Deus, de querer barganhar com o Senhor para que o Senhor entre em guerras que são nossas, porque fomos arregimentados pela nossa vaidade. Pai, nós pedimos ao Senhor, nos coloque nas batalhas certas e nos ajude a caminhar nelas com fé, com adoração e com santidade. Assim nós oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que o amor de Deus, o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a sua vida hoje e sempre. Amém.